Olá pessoal, vamos resolver um exercício de diferencial envolvendo o volume do cone. Vamos ler o enunciado que vai aparecer aqui na tela. O enunciado diz o seguinte: foram feitas medidas de raio da base e da altura de um cone circular reto e obtivemos 10 centímetros e 25 centímetros respectivamente, com possível erro nessas medidas de, no máximo, 0,1 centímetro. Utilize a diferencial para estimar o erro máximo cometido no cálculo do volume do cone. Bom, então vindo aqui para a lousa, para a nossa resolução, a gente vai usar essa fórmula de diferencial. Aqui eu fiz um esboço aqui do cone, conforme os dados denunciados, raio 10 centímetros, altura 25 centímetros. O cálculo do volume do cone é πr² vezes h sobre 3. Então, como essas medidas apresentam um erro de 0,1, ambas, o enunciado fala, então a gente vai colocar assim, o diferencial R do raio é igual ao diferencial H, que é igual a 0,1 centímetro. Coloquei dois iguais, porque o enunciado diz que os dois são iguais, E agora o que eu preciso então para a gente usar a nossa fórmula de diferencial? Porque a partir dessas medidas com erro, na hora que eu calcular o volume, eu também vou ter um erro aí, vou ter um diferencial de erro no cálculo do volume. Para eu usar então essa fórmula, eu vou precisar do diferencial. Aqui no caso está x e y, na nossa fórmula genérica, mas o volume a gente vai enxergar como uma função de duas variáveis dependente de r e de h. Então eu vou precisar calcular a derivada parcial do volume em relação ao raio e a derivada parcial do volume em relação à altura, Isso vai fazer o papel do meu xy aqui. Então, fazendo esse cálculo aí, derivada parcial do volume em relação ao raio. Olhando para a nossa função, eu tenho πh e o 3 como constante, só o r² é variável, então essa derivada ficaria 2 πrh sobre 3. Agora eu vou fazer o diferencial do volume em relação à altura, na mesma fórmula aqui. Agora o π, o r² e o 3 são constantes, o h é variável, a derivada de h é 1, 1 que multiplica, πr² sobre 3. Então, fiz a derivada parcial de V em relação ao raio, derivada parcial do V em relação ao H, a altura. Agora, eu vou substituir aí na nossa fórmula do dV aqui no caso, A gente quer diferencial de volume. Então, eu tenho dV dr, que seria o papel desse dz dx aqui. Então, eu vou colocar o 2 πrh sobre 3, que é o diferencial em relação ao raio, vezes o dr, o diferencial do raio, que é 0,1. Então, eu já coloco aqui 0,1. Mais, eu vou pegar, então, agora dV dh, que é o πr² sobre 3, vezes também 0,1, que é o diferencial da altura, Só para fazer aqui em questão de fórmula, eu vou fazer isso aqui, dV é igual, então é del, aqui é del V, diferencial parcial em relação a raio, vezes o dr, diferencial da medida do raio, mais del V sobre del H, vezes o diferencial da medida da altura, Então essa é a fórmula aqui que eu estou usando. É que aqui eu coloquei direto sem escrever a fórmula, só para facilitar mais aí o raciocínio. Então eu tenho agora aqui, dV é igual 2π sobre 3 vezes. Quem é o R? O R, dado no enunciado, o R é 10 e o H é 25. Então aqui eu só substituo 10 vezes 25 vezes o 0,1. Essa é a primeira parcela. Agora mais o π vezes o raio. O raio para nós é 10, então 10 ao quadrado sobre 3 vezes 0,1. Com isso, como agora é só numérico, eu consigo chegar no dV que eu estou procurando, no diferencial do volume. Fazendo os devidos cálculos, você vai chegar em 20 π centímetros cúbicos. Aí, se você quiser fazer uma aproximação, conforme o π, para deixar tudo numérico, isso aqui vai dar aproximadamente 63 centímetros cúbicos. Vamos arredondar dessa forma. Isso significa que se você pegar as medidas de 10 centímetros, 25 centímetros, respectivamente, raio e altura, calcular o volume, mas sendo que o 25 e o 10 tem um erro possível aí de 0,1, significa que o cálculo do volume vai dar um diferencial de 63 centímetros cúbicos aí, nesse cálculo.
Então, assim que a gente faz uso do diferencial, né? Isso é mais um exemplo aí resolvido.